uma série que chama-se Jô Kempo, Vitória na Fraqueza. Quem aqui já se sentiu fraco? Alguns, outros são rocha. É assim, na semana passada, nós ministramos sobre Gideão e vimos que Deus estava trabalhando a vida de Gideão, antes de levá-lo à batalha. Deus precisava fazer algo interno na vida dele e de sua família, e do povo, antes da vitória externa. Existia algo na mente de Gideão, existia algo no coração do povo que precisava ser tratado. Muitas vezes nós vamos para as batalhas sem antes tratar aquilo que é interno. E é muito estranho quando você vai para a batalha e você descobre lá que tinha alguma coisa que você tinha que resolver antes, que você tinha que acertar antes. E você falou, só que agora eu tenho que só lutar. É como um soldado que vai para a guerra, não sabe atirar, pega o fuzil e fala, agora eu vou para a guerra. Aí ele vai para a guerra, chega lá, ele tem que pegar o manual de procedimento, abrir para tentar ler como é que faz para atirar. Como é que faz para pegar o escudo e se defender da forma correta. Quem às vezes não tem essa compreensão interna de acertar coisas antes de ir para a batalha, às vezes não sabe fazer uma equipe, não sabe jogar num time. Tem um filme muito romântico, muita gente já assistiu, que chama 300. Quem já viu esse filme? Filmão, assim, aqueles que os caras... A Cleo, toda vez eu falo, ela não se conforma. Toda vez que eu passo e vejo aquele filme, eu assisto ele de novo. Ela fala, mas os caras cortam o pescoço do outro, cara, mas faz assim. Eu falei, então, que legal. Nesse filme, eles mostram aqueles 300, e aqueles homens, eles põem o escudo de uma forma tal, e um daqueles homens fala, eu quero ir, eu quero participar, eu quero estar fazendo parte disso. E o líder fala, mas você não pode. Fala, como não? Embora o desejo do coração dele não fosse algo tão especial, mas ele fala, por que não? E o general lá explica, Leônidas, estou bem no filme, ele explica que um soldado daqueles de Esparta, né? Ele tem que segurar o escudo de uma forma tal que proteja o seu companheiro, para o outro não ser atacado, para a lança não entrar. Então, se eu não tenho essa força, não é só que eu vou morrer, eu vou deixar uma brecha no corpo, naquele grupo, naquele pelotão, que vai permitir que o inimigo entre e vença a batalha. Se nós não entendermos as nossas guerras internas, muitas vezes nós estamos deixando o escudo baixo e o inimigo vem e ataca. Nós temos que tratar os inimigos internos para depois vencer a batalha. E é assim que ocorre conosco. Primeiro precisamos derrubar nossos ídolos e inimigos internos para depois derrubar e vencer a batalha deste mundo. Nós também vimos que Deus olha de uma forma diferente de como nós olhamos. Nós vimos que a história de Gideão era um homem que foi pego numa determinada situação, que ele estava no lagar, que é um tonel de madeira, escondido na hora do ataque. Gideão, o covardão, medroso, levantando, falei para vocês que ele ficava lá, levantando e olhava de dentro do barril, para ver o inimigo, e queria se esconder, porque não queria nem que o inimigo visse ele. Dado o inimigo vir, ele ter que lutar. Mas Deus não via ele assim. Deus falou com ele nesse momento e gritou para ele e falou assim, ei, poderoso guerreiro, levanta. Aonde Deus estava vendo o poderoso guerreiro? Só Deus vê algumas coisas, não em Gideão, na minha e na tua vida. Nós temos o coração de determinada forma, mas Deus olha para a gente e fala assim, não, é você.
É você que vai fazer a diferença na tua casa, no mundo. Olhando para Gideão, nós víamos um covarde, e Deus viu um guerreiro. Juízes 7:1 diz assim: de madrugada Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Orede. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Os dois exércitos, o de Gideão e o dos midianitas, estão acampados um ao lado do outro. O Senhor estava levantando Gideão para libertar o povo de uma série de ataques que estava havendo, e aqueles homens todos se levantaram, eram milhares de um lado, outros milhares de outro lado, acampados, prontos para marcar o dia da batalha. Essa situação, você sentia no ar a tensão. Uma coisa é nós estarmos tensos, porque nós vamos fazer uma entrevista de emprego, ou porque nós vamos fazer um determinado exame, ou porque nós, sei lá, alguma coisa, e a gente já fica tenso. Querido, nós não vivemos isso, de saber que amanhã nós vamos por uma batalha, e que nós podemos ser furados por uma espada, que nós podemos ser mortos. É isso que esse povo estava vivendo, um ao lado do outro. Os midianistas vêm para roubar, matar e destruir aquele povo. Não tem muita diferença do que a nossa guerra quando vai para o mundo. Quando a gente vai para o mundo, hoje é mais ou menos isso. Você não sabe se o cara vem te assaltar, você não sabe se você vai bater o carro, você não sabe se algum corrupto vai tentar fazer alguma coisa, se você é dono de empresa, você não sabe se vai ter venda, se você, é difícil. Nós estamos cercados, o inimigo fica ao nosso derredor. E aqui, os medianitas eram eles. Em João 10:10 fala a mesma coisa, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Não é assim? É assim. Nos dias de hoje, eu vejo pessoas tendo a sua alegria roubada. Alegria roubada. É pessoas que poderiam estar superando determinadas coisas, mas se apegam tanto na tristeza, que não permitem a cura. Constantemente, só olhando para aquilo que é o problema. E são roubadas em sua alegria. Fala para quem está do teu lado, querido, tem determinadas coisas, fala para ela, que já passaram. Alegra-te. Isso. Não dá para a gente ficar triste com a vida inteira. A palavra de Deus nos diz que a tristeza vem à noite, não é isso? Mas pela manhã tem a alegria. Você tem que resplandecer. Deus está sabendo pelo que você está passando. Ele sabe de cada um de nós. Muita gente tem a sua juventude roubada, a sua inocência roubada, a sua esperança roubada. Você às vezes fica sem esperança. Fala, puxa vida, eu pensava que ia acontecer tais coisas, não aconteceram. E aí o seu sonho é roubado, e você tem dificuldade de voltar a sonhar de novo. Eu te garanto, querido, isso não é coisa de Deus. O Senhor quer algo para a tua vida, que possa mexer profundamente, de uma forma real, espiritual e real, para que você possa ter vida e vida em abundância. Nós podemos tirar lições desta grande e épica batalha que houve, comandada por Gideão. Uma batalha por vidas e almas. Nós veremos quais são essas coisas que nós vamos estar dando enfoque hoje. A grande batalha estava se aproximando, e é de se imaginar que Israel precisasse de todos os guerreiros, a sua força para ir para essa batalha. Se você for olhar todos os livros, tem um livro, como é que chama aquele livro? Peraí.
que é uma estratégia de guerra dos chineses, como é que chama? Fala de novo. Obrigado. A arte da guerra, é isso mesmo. E ele mostra nesse livro muito claramente uma coisa: a quantidade de guerreiros vai definir quem ganha a batalha. Você tem que ter uma quantidade grande, maior, para poder ganhar. E aqui o povo de Israel estava todo junto, chamando mais gente. Tem mais alguém aí? Ei, tem mais alguém lá fora que dá para entrar, para a gente juntar para lutar? Vamos juntar todo mundo. E quando a gente está junto, a gente se sente mais fortalecido, não é assim? Vamos como equipe, vamos lá, vamos ganhar. E aí juntava tudo. Essa é a razão. Hoje, nos dias de hoje, muita gente acha também o seguinte, que nós precisamos de uma maior formação espiritual, não, maior formação secular para que a gente possa vencer. Eu preciso ter um MBA, eu preciso estar mais bonito, eu preciso ter a roupa X, eu preciso fazer de tal forma para que eu possa vencer as batalhas. Eu sei, querido, não sou inocente para te falar que não faz diferença todas essas coisas, que nós devemos tê-las. São boas, o estudo é bom, tudo é bom, mas a própria Bíblia nos diz que até sabedoria demais e buscar o conhecimento demais, isso pode ser o quê? Um pecado. Pode ser vaidade e correr atrás do vento. Você está estudando tanto para quê? Se você não põe em prática essas coisas, para quê? Eu preciso ter o curso de teologia 2040 agora, porque senão eu não consigo ministrar, eu não consigo fazer isso, e enquanto isso eu não faço nada. Não é assim. Não são nessas coisas que devem estar nossa segurança. Nós devemos tê-las. Mas o Senhor vem colocar nessa ministração, nisso que Ele fez com o povo, um ensinamento para nós. A Bíblia narra essa história de Gideão, intervindo com a sua sabedoria e surpreendendo a Gideão. O Senhor vem e fala: você tem mais do que você precisa. Fala para quem está do teu lado: você tem mais do que você precisa. Você imagina, você no desespero para trazer mais, você precisando de mais, vem Deus e fala: você tem mais do que você precisa. Você vem procurando uma palavra que Deus vai falar assim: calma, eu vou chamar, vai tocar as trombetas. É uma corneta legal, não é assim, uma corneta. Ele vai tocar e vai vir aqueles exércitos para poder te salvar. Você vai ver os anjos, como ele também já fez. Mas dessa vez ele falou: não. Você tem mais do que você precisa. Juízes 7:2a fala assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Em outras palavras, querido, talvez você tenha muitos recursos ao seu lado, mas não faria menor sentido não lutar com força total. Gideão deve ter ficado com um nó na cabeça dele. Cara, eu estou pondo toda a força. Vem Deus me fala: tem gente demais. Eu devo estar ficando louco. Você já viu algum comandante militar dizer que não precisa, que precisa reduzir o seu exército para poder atacar? Cara, não, tem muita gente, vou mandar menos. Não. O cara quer ir com tudo para garantir a vitória. Mas é isso o que Deus está dizendo. Você tem recurso demais. Não sei porque eu lembrei da época de faculdade, de estudo, sei lá, que às vezes é o seguinte: quando você tinha uma prova que era uma prova dada de surpresa, tal, você rachava, estudava, tal, ia lá e dava um jeito de fazer. Quando você tinha uma prova marcada, seja na faculdade, seja no colégio, no estudo, que você tem um mês para estudar, quando que você vai estudar efetivamente? 2 dias antes, se for bom aluno. Às vezes a gente não faz bom uso daquilo que nós temos. Você tem gente demais, recursos demais, tempo demais. Talvez você pense o mesmo que Gideão pensou.
quem? Eu acho que Deus está falando com algumas pessoas juntas, e Ele está errando, Ele está falando comigo, mas, cara, não é possível, eu estou indo para a guerra. Eu já pedi 30 provas para o Senhor, para Ele me dar ali o que é que eu tenho que fazer. Ele me mostrou. Agora eu criei até coragem para poder ir. Só que eu estou trazendo mais gente. Ele fala, não, mas você não vai levar tudo isso não. Juízes 7:2, a parte B, ele explica, Deus explica. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. A falsa ilusão de que é com minhas forças que venci as batalhas pelas quais eu passei, cria em mim e em você, sabe o quê? Uma fortaleza de orgulho. E ela tenta se solidificar na nossa mente. Queridos, tem aqui pessoas vencedoras, que já tiveram muitas vitórias em sua vida. Tivemos fracassos, mas também tivemos vitórias. Se nós não entendermos que Deus trouxe sobre nós essa vitória e permitiu, o que eu estou falando é que nós vamos ficando orgulhosos e ficamos achando que nós é que conseguimos, sozinhos. Eu começo a ter uma independência de Deus. Para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O que fazer para ter vitória em nossas fraquezas? Como fazer isso? E esse ponto do orgulho é a primeira delas. Nós precisamos ser tratados em nosso orgulho. Querido, você já falou com pessoa orgulhosa? Eu já falei. Aí eu falo com a pessoa orgulhosa, falo, cara, mas você é muito orgulhoso. Sabe o que a pessoa fala para mim? Eu não. E é tão nítido quando você vê que a pessoa não faz aquilo por orgulho, que quem está do lado de cá e está olhando para a pessoa fala, nossa, mas você não percebe? Não, não é isso. Ela arranja 300 outras coisas. Eu entendo bem quando eu falo com alguma pessoa. Agora, sabe o que é muito complicado? É quando alguém fala para mim que eu sou orgulhoso. Sou pastor, meu, como você vai falar que eu sou orgulhoso? Eu leio a palavra de Deus, eu faço isso, eu sou orgulhoso? Aonde você vê isso? E aí eu procuro as mesmas 300 justificativas daquele outro, eu acho em mim. Aí há um tratamento. Deve haver uma raiz de orgulho em mim. Eu tenho que achar. Eu só vou deixar achar isso se eu permitir que Deus trate isso. Se eu permitir, se eu me expuser, e se eu envergonhar Satanás e falar, ei, eu sou humano sim, eu devo ter esse negócio, mas em mim o Senhor terá o domínio completo. Há trevas sobre a terra, há trevas sobre os nossos lados, mas sobre mim, porque a palavra de agora fala que raiará o Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. É assim, o Senhor vai mexendo. E aqui Deus mostra em Isaías 42:8, Ele fala por que Ele faz isso. Porque Ele está declarando, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Ele fala, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. Não me trata de outro jeito não, não coloque outros ídolos não. O que é que está entrando no teu coração? Ah não, mas até a semana passada você estava um anjinho do Senhor, e agora de repente tem algo entrando no teu coração e te deixando de que forma? Orgulhoso. Não aceita, expulsa isso da tua vida. Deus abomina a idolatria, porque ela tenta roubar a sua glória. O orgulho faz com que
que dependamos de nós mesmos ou daquilo que nós possuímos ao nosso redor. Você está confiando naquilo que você tem? Nós muitas vezes estamos buscando pessoas que nos salvem, nós buscamos pastores. Pastor, ora por mim. Tem problema, pastor, orar por alguém? Tem, queridos, não tem problema nenhum. Pastor tem que orar pela vida das pessoas. O amigo, ora por mim. O outro amigo, ora por mim. Mas, querido, não são as pessoas, não é o pastor. Não é um, não é outro. Nós buscamos nos apoiar em todas as coisas. Nós podemos ter amigos sinceros, pessoas que intercedam por nós, sim, maravilhoso, mas cadê a tua entrega, o teu coração na presença do Senhor? Tudo buscamos ao invés de conhecer mais a Deus. Deus pode ser vitorioso, usando apenas um homem, como fez no caso de Sansão. Forte, poderoso, estava cego, nem enxergava, mas derrubou e matou muito mais na sua morte do que em vida. E Deus também pode usar milhares de homens para poderem fazer ter uma vitória numa batalha. Você vai pegar o caso de Débora e Baraque, foi dessa forma. Neste caso de Gideão e nessa batalha, Deus buscou, através da vida de poucos homens, algo que fosse declarado. Isso foi o Senhor quem fez. Juízes 7,3 nos diz: anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Uau! Cara, eu estou indo para a guerra amanhã. Chega Deus e fala: cara, tem muita gente. Eu falo: vou acreditar em Deus. Tem muita gente? Então, quem está com medo aí? Vai ter guerra no dia seguinte. Posso morrer. Eu não estou com a minha fé firmada. Eu estou com medo. Só que quando o medo é algo que vai contaminando quem está perto. Não sei se você já viu isso. Está aqui, não vai dar certo. Acho que nós vamos fazer um culto quarta-feira. Não vai dar certo. E aí o outro fala: não, acho que também não dá. E não vem. E ali poderia estar a vitória dele. 22.000 homens foram embora. Sobraram 10.000. Eu acho que para aqueles que ficaram, que são esses 10.000, devem ter ficado de uma forma: caramba, a maior parte foi embora. O medo é contagioso. O medo caminha lado a lado com a falta de fé. Você está ficando apavorado, você está com medo, você pode ter certeza que a fé está saindo por uma porta e o medo está entrando por outra. Você já teve medo? Que não vão dar certo as coisas? Que teu casamento não vai dar certo? Que você não vai ter dinheiro para fazer as coisas? Que você não vai ter filho? Quanto tempo você esperou para poder ter essa resposta? Quanto? 3 anos. 3 meses. Em 3 meses fica falando: não dá, não dá, não dá. Vem o Senhor e fala: agora vai dar. Mauro, a Érica deram testemunho também de filhos, não foi? O médico deu um exame falando que é o seguinte: 0 de chance. E o último exame falou assim: -3 de chance. Aí Deus vai falar: foi assim? Não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe o que acontece? Vai fazer. Sabe o que acontece quando Deus fala? Que é um louvor que o Adriano, eu amo esse louvor. Você cantou todos eles, mas esse aí, que fala das estrelas, ele fala o seguinte: que quando a ciência escuta a voz de Deus, a ciência segue a voz de Deus. As pessoas pensam que é o contrário. Não, mas isso aqui é racional, é da ciência. E eu quero declarar que Deus é dono do logo, de toda a lógica, de todo o raciocínio, de tudo que é santo, de tudo que existe no mundo e no universo. Ele comanda. Ele fala: está com 100 anos, não pode falar broxona. Não. Você agora é infértil, está assim, fica melhor. Então você é assim, você está assim, então, mas não, você vai ter filho. Sara falou o quê?
Sara, você imagina a hora que o maridão chegou para ela e falou assim: ó, Deus falou que a gente vai ter um filho, 100 anos e outro 90. A Bíblia fala que ela deu uma risada. Eu acho que não foi uma gargalhada. Você, meu velho, chega, queridão. Agora a gente só vai ser amigo. Mas ela teve filho. Se Deus está falando vai ter, vai ter. Juízes 7,4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, ele não irá com você, ele não irá. Eu queria ter uma igreja com 3.400 membros. Aí o Senhor falou para mim: calma, cara, não é assim não. Você está pensando que é o quê? Assim? Essa não é assim. Quero um prédio grande. Ele falou: não. 100 líderes apaixonados por Jesus. Você vai ter 100 líderes apaixonados por Jesus. Depois você vai ter outros 100 líderes, e assim vai ser. Assim não vai se desviar da minha palavra. Você é um dos eleitos por Deus. E assim ele estava fazendo a separação. Juízes 7, 5 e 6. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberem a água, levando-a à boca, com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, Juízes 7, 7, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Querido, agora a coisa ficou feia. Eu estava com milhares e já estava meio apavorado. Agora ele está falando, são 300. Com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Você não vai ter a chance de poder falar: não foi por meu mérito. Você pode ter a estratégia que você quiser. Se não for a de Deus, é perda, perdeu. E essa perda significa, você vai morrer. Gideão ficou, acho, seria impossível. Agora Gideão estava da forma como Deus queria vê-lo. Sabe como? Desprovido de todos os recursos naturais nos quais ele pudesse colocar a sua confiança. Alguns de nós, queridos, Deus tem que arrancar tudo para falar. Você está sentindo o nada? Você está sentindo que você não tem capacidade? Você está sentindo, percebendo isso? Agora eu vou te levantar. Agora você vai entender como Deus age e que eu existo, porque muita gente vive na igreja, mas não entende que Deus vive. Não é só na igreja católica que existe um crucifixo e as pessoas têm a referência de um Jesus que está morto, porque ele vive. Aqui também tem pessoas assim. Nós temos que entender, quando eu não passo a ter a palavra de Deus, que é uma palavra viva na minha vida, que eu passo a usá-la no meu dia a dia, esse Jesus está crucificado. Jesus afirma no Sermão da Montanha, Mateus 5,3, na Bíblia a Mensagem: abençoados são vocês que nada mais têm a oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais espaço de Deus e do seu governo. Uau! Mais dele e menos de nós. Por isso, exercer os princípios de arrependimento e de nós amadurecermos espiritualmente nos levam mais à presença de Deus. No arrependimento, querido, porque muitos, para aceitar Jesus, você precisa ter arrependimento e fé. Arrependimento, muitas pessoas acham arrependido do quê? Estou indo bem, estou fazendo tudo assim, mas não é dessa forma. Arrependimento, ele permite que você possa
reconhecer a minha fragilidade, você vai reconhecer a tua fragilidade. Nós vamos entender que nós não somos capazes de muitas coisas. Nós não somos suficientes para tantas coisas. E o amadurecimento, eu passo a reconhecer verdadeiramente a preciosidade do amor e da graça de Deus. Ao amadurecer, eu aprendo a ser mais firme e forte quando as coisas boas que tenho são ameaçadas ou removidas da minha vida. Perdi o emprego, era legal, ganhava bem, fazia isso, fazia aquilo. Agora, desespero, me atiro num poço, vou para o medo. Não, querido. Você tem que ter maturidade espiritual para saber que se você perdeu esse, Deus vai te dar o melhor. Ele vai sim, vai falar, mas Camão, isso não é só para dar um tapinha nas costas da pessoa. Não, querido, eu estou falando para você acreditar. Você recebeu uma carta, estou com uma doença, você vai ser curado. Isso é ser fé. Você está assim, você está assado, Deus vai mexer e vai transformar. Entrega teu coração a Ele. Isso é ser maduro na fé. Você teve um problema na igreja? Aqui só tem gente arrumadinha, cheirosa e bonitinho. Pode olhar para o lado, vê se não é bonito, olha aí. É assim, mas às vezes tem alguns chatos. E eu estou te falando, amadurecer é você conseguir lidar com os chatos e pela glória de Deus, pela bênção dEle, pela misericórdia dEle, a gente continua caminhando junto. Tem gente que não, puxa, aquela pessoa não me deu bom dia, então eu não venho mais nessa igreja, não quero mais a bênção. E dá um tiro no pé, pum. Fica bravo. Você é maduro? Não é assim, querido. Com 300 homens, encontrarão ânimo para lutar? Aqueles homens poderiam falar, pô, eu estava com 32 mil, agora eu estou com 300. Como que o cara vai me mandar para a morte mesmo? Alguns, mas eu garanto para vocês, desses 300 que ficaram, Deus já tinha tocado o coração deles e falado, vocês vão ter vitória. Aqui não tem milhares? Tem os 100, 200 líderes apaixonados por Jesus, você vai ter vitória. Porque o Senhor está trazendo isso para a tua vida. Eu quero repetir para você, você vai ter vitória. Amém. Isso, olha que bênção, já nem sabe, já fala para o Senhor. Precisamos entender que nossos adversários, é o segundo ponto, não são tão fortes quanto parecem. Naquela noite, Juízes 7, 9 e 11, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram aos postos avançados do acampamento. Cara, Deus é incrível. Ele já tinha dado um mundo de provas para Gideão, mas sabe o que aconteceu? Ele falou, cara, esse cara, sabe quando você precisa daquele empurrãozinho final para poder marcar o ponto para você ganhar? Deus vai lá nesse momento e fala, eu já entendi, eu já te dei prova, você já entendeu que sou eu, mas você ainda está meio vacilão, eu quero que você se fortaleça. Eu quero trazer uma palavra para você, que o ano de 2018, que parece que vai, que não vai, eu estou te falando, ele vai. E você vai ser conduzido, não como um covarde, mas como um herói, com aquele que faz a diferença. O Senhor vem trazer uma palavra, fala, sabe o que você tem que fazer? Desce e aprenda a olhar, que teu inimigo não é aquilo que você está vendo, ele não é do tamanho que você imagina, ele não é indestrutível, isso é mentira. Existe um indestrutível, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é indestrutível. Gideão precisava ser tranquilizado, como nós também precisamos. Senhor Deus, traz, Senhor,
a tua paz que excede todo entendimento, ao coração do povo da tua igreja, do corpo de Cristo. Tranquiliza, Senhor, as confusões mentais, toda a tribulação, Senhor, ordena isso tudo, Deus. Coloca as coisas nos seus devidos lugares, Senhor. Gideão não conseguia sustentar o ânimo, se não tivesse a certeza da presença de Deus e do seu poder. Gideão precisou de muitos sinais de Deus, e agora Deus vinha para dar para ele. Gideão não pediu, o Senhor viu. Muitas vezes nós saímos de um culto, avivados em nossa fé, e logo nos rendemos ao medo do mundo. Por isso que a grande estratégia de Satanás, sabe qual é? É que você pare de ouvir a palavra dele. Para de vir no culto. Tem pessoa que faz uma escala para vir no culto a cada 45 dias. Sabe por quê? A pessoa já está entendendo o seguinte: eu tenho domínio sobre as coisas. É ela que é Deus, não é Deus que é Deus. Alimentar-se da palavra, conduzir e a gente ser renovado a cada tempo, é porque senão, fora da palavra de Deus, nós vamos sendo traídos pelos nossos próprios pensamentos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não sou eu que estou falando isso. Fala, pô, o cara não quer que eu confie em mim. Não, não sou eu que falo. A palavra de Deus diz isso. Maldito o homem que confia em quem? No próprio homem. Não é através da humanidade que haverá a salvação, é através dos filhos de Deus que estão na humanidade. Ele quer que você pare de comungar com o corpo de Cristo. Juízes 7:12, os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Juízes 7:13 está. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando para dentro do acampamento midianita. Sonho maluco, né? Um pão, você imagina um pãozão rolando num acampamento? Nunca vi um sonho assim. Ele estava sonhando isso. E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Juízes 7:14, seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Aquele exército numeroso estava com medo. Você acha que só você tem medo, querido? Eu estou te falando que o teu inimigo também tem. E se você acha que você tem mais medo que ele, pronto, perdeu a batalha. Sabe de quem aquele exército estava com medo? De Deus. A conversa dos homens foram que Deus, o Deus de Israel, colocou na mão deles a vitória, que eles iam fracassar. Aquilo, quando Gideão escutou, houve ânimo. Ele começou a resplandecer, a brilhar. Quando existe uma palavra para a tua vida, independente de que situação você esteja, que fala, o Senhor vai brilhar em ti. Haverá luz sobre tua casa, haverá um resplandecer sobre tua vida, e você vai tomando posse. Sabe o que acontece, querido? Nós brilhamos a glória do Senhor. Aquilo acendeu completamente o coração de Gideão. Deus realmente está conosco. Ele falou: oh, eu quero ir para a guerra. Juízes 7:15, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se. O Senhor entregou o acampamento midianitas nas suas mãos.
avisando. E eu quero estar te avisando hoje. O Senhor entregou os seus inimigos na tua mão. Hoje, em nome de Jesus, você vai tomar posse disso para vencer toda a batalha espiritual que você esteja passando. Toda guerra, toda mentira que possa estar na sua mente será lançada fora. Você vai vencer a tua batalha, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A estratégia de Deus. Deus fala como. Isso é estratégia, como nós vamos fazer. Deus falou, vai ser assim. Agora, a tática é a prática, é a ação. Essa depende de mim e de você. Deus está te falando. Tira o orgulho da tua vida. Tira o orgulho da tua vida. Arrependa-se. Entregue-se a Ele. A prática de fazer as coisas assim é minha e tua. Nós temos que lançar isso fora. Nós temos que dar o passo nessa direção. Deus, querido, Ele não pesca para você. Ele te leva até o lago onde tem peixe e te dá a vara para você pescar. Não é assim que é o ditado? Para ensinar a pescar? Ele vai lá, ó, os peixes estão aqui, toma a varinha aqui. Às vezes a gente pega a vara com a isca, que se é bom pescador que nem eu, né? Enrosca em todo lugar, faz aquelas coisas. Mas ele fala, está aqui o lago, você tem que pescar. Juízes 7,16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Esse negócio sempre me encafufou. O cara pega os jarros, e aí dentro ele põe a luz. Eu falei, caramba, não estou entendendo nada. Mas é assim que Deus mandou fazer. Juízes 7, 17 e 18. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. É assim que nós vamos fazer. Combinou? Divide aí os 300. Pega o teu jarro, você vai para um ponto lá, está dividida a tropa toda lá nas coisas. Estou imaginando o acampamento e os caras nessa montanha. Não dava para ver nada, escuro. Da noite só. Porque as luzes estavam dentro. As luzes estavam dentro do jarro. Que coisa maluca. A estratégia de guerra é essa. Aqui nós passamos a entender quando a palavra nos diz que nossas armas são diferentes das armas deste mundo. Uns pensariam estar que nem Rambo, com aquelas metralhadoras que recarrega, faz dar tiro, voa. Aqui não, menos. A presença e a fé é exercitada. 2 Coríntios 10, 3 a 6, na mensagem fala assim: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age deste modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar as filosofias pervertidas. Senhor, nos livra, Deus, dessa perversão. Derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Tudo que nós pensamos, cara, eu estou muito livre, leve e solto. Você pera, volta e coloca no filtro do que é de Jesus Cristo, para saber se o que você pensa de liberdade é aquilo que Deus está falando que é ser livre. Ser livre para Jesus é ter limite. Ser livre para Satanás é você se arrebentar e fazer tudo o que você quer. É assim. Não.
Eu quero ser escravo do Senhor, porque assim eu estou protegido. Essa é a liberdade ilimitada. A liberdade ilimitada, sabe qual é? É aquela que eu sou independente de Deus. Não é o lugar certo. Um cristão é preso a Jesus, e por isso que ele é livre. Juízes 7:19. Não, deixa eu acabar o texto. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Assim nós vamos aprendendo. Espera aí, como é que é? Então tá bom, eu vou obedecer aqui, aí eu dou mais um passo e eu vou aprendendo. Algumas pessoas vagam muito de igreja em igreja. Existem muitas igrejas boas, existem as péssimas, mas existem boas igrejas. Mas o problema dessas pessoas que eu estou me referindo agora, são aquelas que a hora que começam a ser lixadas e tratadas, falam: aqui não é meu lugar. Eu quero uma igreja quentinha, bonitinha, que me amem e que eu não seja confrontado. A palavra diz que não é assim. A gente tem que se permitir ser tratado, para que a nossa mente possa ser transformada. Juízes 7:19 diz: Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Ai, ai, ai. Estava tudo lá, aí estava tudo escuro. Você imagina todo mundo junto, vamos quebrar. Quebra, aquele negócio ilumina. Você começa a ver um monte de luzes espalhadas. O exército devia estar num vale. Eu viajo nessas histórias de Deus. E eu fico olhando, os caras nas barracas lá olharam para cima, falando: caramba, olha o que é gente. Tudo de uma vez. Juízes 7, 20 e 21. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiram correndo e gritando. Uau! Juízes 7, 22 e 23. Quando as 300 trombetas soaram, 300 trombetas soando no vale, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. 7:24. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os medianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Quando você caminha com Deus, você conhece o final da história antecipadamente, querido. Você tem a convicção da vitória. O Senhor prometeu a vitória, e nós somos esses vasos de barro. Nós não somos chamados de vasos de barro à toa. Nós somos esses vasos de barro. Eu e você sabemos da nossa fragilidade. Em 2 Coríntios nos fala assim: mas temos este tesouro aonde? Em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Uau! Eu e você estamos nos enchendo da palavra milagrosa, santa, purificada, cheia de fogo do Rei do Universo, Deus, dentro de nós.
vasos frágeis. Dentro de cada um de nós, queridos, Deus colocou sua luz, a luz do Evangelho, a luz que queima e brilha. Que quebra o nosso coração duro. Alguns aqui já tiveram o coração duro. Deus vai lá e começa a... Ele põe um maçarico e começa a amolecer o coração. Ele esmaga e destrói a casca da humanidade e nos faz um vaso quebrado que Ele usa para a sua glória. Então, depois de todo o poder da carne ter sido quebrado, a sua luz explode. De dentro para fora, para que todo mundo possa ver como nossas vidas se tornaram uma luz brilhante em um mundo sombrio do pecado. Essa é a mensagem, querido. Da mesma forma que Gideão usou de uma estratégia, quebrou esses vasos, e a luz de Deus apareceu e apavorou o inimigo. Eu estou te dizendo que você é esse vaso de barro. No dia de hoje, você pode quebrar-se e resplandecer a luz do Senhor para a tua vida, para derrotar os seus inimigos. Amém, querido? Você é esse vaso, Jesus é essa luz, o Evangelho é essa luz. Nós lançamos essa luz em todos os lugares que vamos, e onde a luz brilha, a escuridão foge. O mundo está cheio, querido, de trevas mesmo. Você vai fazer a diferença nesse lugar. Satanás vive na escuridão do pecado, e a luz que brilha de dentro de vasos quebrados, emanando o poder e presença de Deus em nós, faz com que ele se encolha e corra e fuja de você. É por isso que tudo o que precisamos fazer é que nós possamos nos sujeitar a Deus. E aí sim a gente resista ao inimigo. E aí ele vai fugir de nós. Você está tomando posse dessa palavra para a tua vida hoje? Amém? Quando permitimos que essa luz venha para fora, que ela resplandeça, não há batalha que nós não possamos vencer. É hora de quebrar esse